Olá, investidores! Sejam bem-vindos ao último programa Fechamento de Mercado do mês de novembro. Hoje é quinta-feira, dia 30. Hoje o Bovespa teve novamente uma sessão negativa, claramente influenciado por questões de âmbito doméstico, principalmente o ceticismo dos investidores em relação a algum avanço da reforma da Previdência ainda esse ano. Mas de uma forma geral, o que a gente observou no exterior foi realmente um dia de um pouco mais de aversão ao risco. O dólar, por exemplo, avançou ante as principais divisas internacionais, a exceção mesmo ficou por conta dos mercados norte-americanos. Por lá, houve novamente um clima de maior predisposição ao risco, as bolsas fecharam em alta, como eu vou mostrar para vocês a seguir, também refletindo as expectativas relacionadas à reforma, uma reforma tributária e também um acordo na OPEP que estende os cortes de produção e, portanto, elevam os preços da commodity pelo menos até o final de 2017, que de uma forma geral é importante e, como vocês vão ver, entre as maiores baixas do dia, as ações da Petrobras também figuraram entre elas. Vamos direto para a tela, vamos entender o movimento desta quinta-feira. Então, começando pela Ásia, como de praxe, hoje o Nikkei japonês fechou numa alta de 0,57%, enquanto que o sinal negativo prevaleceu nas outras bolsas. Hang Seng, por exemplo, caiu 1,5% e o índice da China caiu 0,6%. Na Europa, o sinal vermelho prevaleceu entre os principais índices acionários, então citando o FTSE inglês, por exemplo, aqui caindo 0,90%, o CAC francês caindo 0,47% e o DAX alemão subindo 0,29%. Nos Estados Unidos, os principais índices acionários até o momento que a gente grava esse programa rondam no campo positivo. O Dow Jones, por exemplo, sobe 1,25%, S&P sobe 0,75% e Nasdaq subiu 0,63% por conta desses motivos que eu acabei de comentar com vocês. Aqui no Brasil, o Bovespa fechou numa queda de 1,26%, mas na mínima do dia chegou a cair quase 2%. Hoje ele terminou o dia cotado aos 71.783 pontos e, de uma forma geral, como vocês podem ver, o mês de novembro foi sem um viés único. Quando a gente olha para a Europa, prevaleceu sim o sinal negativo, na Ásia prevaleceu o sinal positivo e nos Estados Unidos mais um mês positivo para os mercados acionários. Aqui no Brasil, o Ibovespa acabou terminando o mês com uma queda de 3,40%. Boa parte desse desempenho negativo aconteceu nos últimos dias do mês, principalmente refletindo, portanto, essa questão relacionada ao avanço da reforma da Previdência. Nós aqui descontamos uma possibilidade bastante remota de um avanço dessa pauta, ao menos agora no final de 2017. No começo de 2018, isso já é uma outra história, mas agora o mercado deve realmente adotar uma postura um pouco mais cautelosa e acabou sendo refletido nessa movimentação, principalmente agora no final do mês. Quando a gente olha para o giro financeiro desta quinta-feira, foi bastante elevado, 26,6 bilhões de reais, bem mais forte do que a média, mas hoje tem um fator em específico que foi uma OPA, foi realizada uma OPA hoje da State Grid, eu vou comentar com vocês a seguir. Aqui estão as principais variações da Bolsa hoje. Reparem que apenas 7 ações hoje do Ibovespa tiveram valorização e bastante contidas, inclusive. O destaque de alta ficou por conta das ações da Rail, da Rumo, subindo 1,7%, JBS subindo 1,4%, Embraer subiu 0,6%, VEG 0,4% e Petrobras 0,3%, muito por conta desse acordo da OPEP no exterior que acabou animando um pouco os investidores em petróleo, então Petrobras acaba sendo repercutindo esse tipo de informação. Já na ponta contrária, repare que a maior queda do dia ficou por conta das ações da CPFL, 17%. Hoje, como eu comentei, o giro financeiro foi estimulado por esse leilão de OPA da State Grid. Hoje a State Grid comprou 408,4 milhões de ações ordinárias da CPFL durante a sessão, movimentou 11,3 bilhões de reais. O valor pago aos acionistas minoritários foi de R$ 27,69 por ação. Era o valor de R$ 25,51 originais, acrescidos do CDI do período. Reparem, no entanto, que as ações fecharam cotadas aos R$ 20,99. E por que teve esse descolamento tão grande entre o valor da OPA e o valor do spot? Então, vamos contextualizar. Até sexta-feira passada, dia 24 de novembro, quem tinha a ação da CPFL podia decidir se iria participar dessa OPA. Quem não aderiu, portanto, vai ficar com o papel com uma liquidez muito menor, já que a State Grid comprou 90% hoje do capital da CPFL. Então, apenas 10% do free float vai estar em negociação. Isso vai reduzir muito a liquidez do mercado. Então, acabou existindo
um ajuste natural, foi um movimento bastante técnico que fez com que essas ações caíssem. É basicamente um desconto por conta de liquidez que os acionistas conferiram. Isso pode existir uma nova OPA agora da State Grid, não existe nenhum fato anunciado, mas a State Grid, por exemplo, poderia fazer uma nova OPA agora, por exemplo, para fechamento de capital, ou seja, a deslistagem das ações da CPFL, inclusive com valor superior a esse que foi oferecido hoje, mas isso não existe nenhuma garantia de que isso vai ser feito e, portanto, por conta disso, por conta dessa incerteza e a menor liquidez, o mercado acabou descontando e a gente acabou vendo essa queda bastante forte de 17% nas ações da CPFL. Inclusive, o leilão de fechamento hoje da Bovespa levou mais tempo, a bolsa acabou fechando por volta das 6h30 da tarde, por conta mesmo de um volume muito forte de negócios. Entre as outras quedas, o setor elétrico também figurou entre eles. Eletrobras caindo 6,3%, CEMIG caindo 6% e as ações preferenciais da Eletrobras caindo 5,7%. Por quê? O setor de energia elétrica, historicamente, também ele é muito correlacionado à taxa de juros, por conta de receitas bastante recorrentes, e por conta disso, a curva dos DIs hoje subiu. Então é natural que existe um movimento inverso nas ações dela. E encerrando aqui as ações da Fibra, com mudanças de recomendação no mercado, que acabaram impactando o desempenho do ativo ao longo da sessão hoje. Quando a gente olha para o lado real da economia, quando a gente olha para os indicadores econômicos, hoje foi um dia bastante positivo até. Eu trago para vocês o principal indicador econômico que foi divulgado logo pela manhã, a PNAD contínua, é a taxa oficial de desemprego medida pelo IBGE. Agora, para o trimestre encerrado em outubro, o Brasil registrou uma taxa de desemprego de 12,2%, inferior ao mês anterior, quando havia sido de 12,4%. Quando a gente olha de uma forma um pouco mais granular, um pouco mais atenta a esses dados, eles, embora sejam positivos, eles não são tão bons quando a gente olha do ponto de vista qualitativo, dado que houve uma expansão novamente entre os empregos informais. Ainda assim, a gente enxerga de uma forma bastante positiva essa dinâmica do mercado de trabalho nos últimos meses. Inclusive, essa redução do desemprego somada ao crescimento do consumo das famílias e impulsionando o crédito deve trazer alguma animosidade para o PIB daqui para frente. Então, isso reflete novamente uma retomada da economia. Então, no cômputo geral, a leitura dos dados de hoje é bastante positiva e deve ser refletida nos próximos meses. E isso repercute na nossa visão otimista para a Bolsa, ainda apesar desses anseios relacionados à reforma da Previdência no curto prazo. Indo para amanhã, a primeira sessão do último mês do ano, dezembro, a agenda é carregada aqui no Brasil. O principal destaque fica por conta da leitura do PIB referente ao terceiro trimestre de 2017 aqui no país e também a balança comercial para o mês encerrado hoje. No exterior, teremos uma rodada de PMIs, o índice de gerente de compras, que mede a atividade manufatureira. A gente sempre relembra que esse indicador, quando o resultado vem acima dos 50 pontos, ele denota a expansão da atividade econômica, quando o contrário, abaixo desse número, ele denota uma contração da atividade. Mas é claro que qualquer oscilação dentro dessas bandas, ela é sempre repercutida no mercado. Hoje, a China abre a divulgação, logo de madrugada, divulgando o PMI medido pela Caixin, enquanto que a zona do euro segue, logo pela manhã divulgando os dados da Markit, e os Estados Unidos encerra essa rodada também com os dados da Markit. Então, a gente pode esperar uma volatilidade adicional ao longo da sessão de amanhã e, portanto, conferindo bastante oportunidades de negócio para a gente. Acho que de uma forma geral, esse era o conteúdo de hoje. Eu vou ficando por aqui, desejando a todos uma excelente noite e até a próxima.